você quiser acompanhar, nós vamos fazer duas leituras hoje. Nós vamos ler a visita de Maria à casa de Isabel e depois nós vamos ver a visita de Jesus à família de Mateus. Durante esses dias a gente tem feito uma série de reflexões baseado em esperança, em proteção de Deus, em cuidado de Deus por cada um de nós. E agora nós vamos fazer basicamente umas 3 lives, onde nós vamos analisar a visita de Jesus a algumas casas e o que acontecia nessas visitas, o que ele fazia. Ainda mais agora que nós estamos num tempo super oportuno, né, de que ele visite as nossas casas. Alguns estão trabalhando, alguns estão em casa, né? Eu já estou em casa aqui há 10 dias trabalhando de casa, né, e tem sido momentos muito bons de reflexão. Então, vamos pedir a Deus que dê a cada um de nós hoje a unção do Espírito Santo, para que possamos mergulhar na sua palavra, entender a sua palavra e acolher a palavra no nosso coração. O tema que nós anunciamos foi: Jesus visita a tua família hoje. E é sobre isso que eu quero começar tratando com vocês, a respeito da visita que Jesus fez no ventre de Maria a Isabel. E que está lá no Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículo 39. Naqueles dias, Maria levantou-se e foi às pressas às montanhas, a uma cidade de Judá. Entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel. Ora, apenas Isabel ouviu a saudação de Maria e a criança estremeceu no seu seio, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Palavra da salvação. Com absoluta certeza, nós sabemos o grau de parentesco que existia entre Maria e Isabel. Que essa visita não deve ter sido a primeira visita a ser feita entre elas, que era algo comum, uma ir à casa da outra. Mas nesse dia acontece algo diferente, e que com certeza deve ter surpreendido a ambas. Deve ter surpreendido a Isabel e deve ter surpreendido também a Maria. Porque assim que ela sauda, né, a sua parente, faz uma saudação, ela fica cheia do Espírito Santo. Ela transborda do Espírito Santo. E quem já teve uma experiência, né, de estar cheio do Espírito Santo, de transbordar do Espírito Santo, sabe a alegria que ele traz para nós e o que ele provoca no nosso coração, a esperança que o Espírito Santo provoca em nós. Ele renova em nós a presença de Deus na nossa vida. Então, o primeiro sintoma da casa em que Jesus entra é dar o Espírito Santo para aqueles que ali habitam. Então, se você está aí recolhido com a sua família, com o seu esposo, com a sua esposa, filhos, alguns estão com os netos, os parentes estão juntos, lembre-se de uma coisa: o primeiro efeito da visita de Jesus à sua casa é deixá-los cheios do Espírito Santo. A igreja pediu para nós hoje colocarmos os ramos nas portas, porque Jesus ia passar por intermédio das missas online. Em algumas cidades, os padres passaram pela cidade, né, com o Santíssimo sobre alguns veículos. Então, o primeiro sintoma dessa passagem de Jesus pela nossa casa é deixar-nos cheios do Espírito Santo, encher-nos do Espírito Santo. E quem está cheio do Espírito Santo não tem espaço para tristeza, não tem espaço para desesperança, não tem espaço para insegurança, porque você está pleno de Deus. Deus está em você. Então, abra a sua porta, abra a porta da sua casa, para que Jesus possa entrar e deixá-los cheios do Espírito Santo. E às vezes as pessoas perguntam, mas tem que fazer algo muito especial, muito específico? Não, nada de especial. Basta você dizer: Jesus, eu sei que o Senhor está aqui, encha-me com o teu Espírito Santo. Mas eu vou precisar ter uma sensação diferente? Não, nada diferente. Tenho que ter um arrepio? Não, não preciso ter um arrepio. Tá? Às vezes tem,
Mas isso não é o mais importante. O mais importante é, tenho certeza que o Espírito de Deus está comigo. Então, do mesmo jeito que Maria foi visitar a sua parenta, Isabel, e levou Jesus no seu ventre para que aquela casa ficasse cheia do Espírito Santo, eu tenho certeza que hoje, nesse domingo de Ramos, ele também está adentrando a sua casa e deixando a sua família cheia do Espírito Santo, todos repletos do Espírito Santo de Deus. Vamos parar um instantinho. Coloca a mão sobre o teu coração e diz assim: Pai, em nome de Jesus eu te peço hoje, para que nós fiquemos cheios do Espírito Santo, eu, a minha casa, a minha família, que cada um de nós transborde da presença do teu Espírito Santo nas nossas vidas, para que possamos espalhar alegria aqui onde nós estamos, para que as pessoas, ao olharem para nós, possam dizer: olha como eles se amam, olha que família cheia do Espírito de Deus, da presença de Deus nas suas vidas. Aí, logo em seguida, Jesus começa o seu processo de caminhada. Ele começa a andar e visitar pessoas e chamar pessoas para fazer parte daquilo que ele chamava do reino de Deus. E aí, eu vou ler com vocês a segunda visita de hoje. Primeira visita, Jesus visita Isabel no ventre de Maria ainda. Segunda visita, agora já adulto, fazendo a preparação para juntar os seus discípulos, ele vai visitar a casa de Mateus, que está no Evangelho de São Mateus, capítulo 9, versículo 9. Partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus, que estava sentado no posto de pagamento das taxas, e disse-lhe: segue-me. O homem levantou-se e o seguiu. Como Jesus estivesse à mesa na casa desse homem, numerosos publicanos e pecadores vieram e sentaram-se com ele e seus discípulos. Vendo isso, os fariseus disseram aos discípulos: por que come vosso mestre com os publicanos e com os pecadores? Jesus, ouvindo isto, respondeu-lhes: não são os que estão bem que precisam de médico, mas sim os doentes. Ide e aprendei o que significam essas palavras. Eu quero a misericórdia e não o sacrifício. Eu não vim chamar os justos, mas eu vim chamar os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos mergulhar nessa palavra e olhar para ela de uma maneira que provavelmente você não deve ter olhado ainda. Primeira situação que nós temos aqui. Segunda visita. Isso quer dizer o quê? Que Jesus entra nas nossas casas. Ele vem nos visitar. Aí, primeira coisa que ele fez, ele tirou Mateus do trabalho e levou para casa. Vocês estão percebendo quantos de nós fomos tirados do trabalho nesses dias e fomos levados para casa? Então, às vezes, nós estamos com o olhar preso no vírus, mas o nosso olhar precisa estar em Jesus. Olha só o que ele fez. Tirou Mateus do lugar onde estava e fala assim: vamos para a tua casa. É bem provável que muitos de vocês que estão me ouvindo aqui passaram por isso e estão passando por isso. Jesus tirou você do teu trabalho e falou assim: vamos para a tua casa. Agora vamos ver o que ele fez lá dentro da casa de Mateus. Olha, por 3 vezes neste capítulo, Jesus vai falar de sentarem-se à mesa. Então está aqui a primeira referência. Jesus entra na casa de Mateus para ensinar Mateus a sentar-se à mesa. Pergunto algo assim para você. Primeiro, Jesus tirou você do teu trabalho. Segundo, será que durante esses dias de quarentena você já se aprendeu a sentar à mesa? Você aprendeu a importância de estar sentado numa mesa? Segundo ato importante, Jesus leva Mateus a sentar-se à mesa, mas não sozinho, leva com a sua família. Opa, começamos a ter aqui mais uma percepção de como é que Jesus quer nos tirar dessa realidade ao visitar a nossa casa. Terceiro elemento, ele não só
leva Mateus a sentar com a família, mas leva Mateus também a sentar com os amigos. Pense com você. Quantos amigos que você tem distante que há tanto tempo você não senta com eles? Você não sabe nem como eles estão, o que está acontecendo com eles. Mas vamos nos deter aqui em um elemento muito importante, que é o elemento de Jesus tirar Mateus do trabalho e sentar-se à mesa com ele, para comer com ele, para conversar com ele. Esses dias eu estava lendo um estudo que descobriu o seguinte, que 80% das famílias que não sentam à mesa para comer com os seus filhos vão ter problemas na educação dos filhos. Olha que isso não é pouco, hein? 80% das famílias que não sentam à mesa. Mas aí, preste atenção no que a palavra diz. Eles sentaram-se à mesa para comer o quê? Sentaram para comer pão. Muito bem. Pão. O que pão nos lembra? Será que pão nos lembra a mesa da Eucaristia? Então, quando Jesus entra nas nossas casas, ele nos convida a deixar o nosso trabalho para sentar com ele, a sentar com a nossa família, a sentar com os nossos amigos e aprendermos a partilhar o pão. Vejam só, vocês se lembram da passagem do filho pródigo? O filho pródigo, quando ele se lembrou da sua casa, ele disse assim: na casa do meu pai tem pão. Olha que lembrança! Na casa do meu pai tem pão. Foi a primeira coisa que veio ao pensamento dele. Eu vou voltar para a casa do meu pai. Quantos de nós hoje assistimos a missa pela televisão, pela internet, pelo Facebook, e deu uma saudade tremenda de voltar para a casa do pai e participar daquele pão, de comer o pão eucarístico de Jesus? Por isso que a igreja nos recomenda a cada domingo. Agora, Jesus ensina algo mais ainda nesse momento que ele entra na casa de Mateus. Ele ensina o seguinte, que ele quer que a gente também sente com ladrões. Você já tinha pensado nisso? Mateus era o quê? Cobrador de impostos. Naquela época, naquela sociedade, era tido e considerado como um ladrão. E ele, Jesus, entra logo na casa de quem? Na casa de um ladrão. Então, se você está pensando aí, a minha casa tem pecado, nós não estamos bem aqui, eu, minha esposa, nós estamos com um problema, Jesus não vai entrar na nossa... Vai entrar na sua casa, sim. Vai entrar na sua casa. Porque ele entra em qualquer casa. Ele não escolhe a casa para entrar. Ele não pergunta se é essa ou se é aquela. Quando eu fiz a minha primeira evangelização de rua, eu estava na cidade de Londrina, e no final da tarde eu entrei numa casa super simples, de madeira, no meio de casas elegantes, e quando eu entrei, a mulher olhou para mim e falou assim, eu rezo o terço todos os dias, às 6 da manhã, porque eu faço limpeza aqui no prédio ao lado, mas, desta vez, eu acordei às 5, porque Nossa Senhora me pediu para fazer um bolo que eu ia ter visita. E é vocês que vieram aqui, vocês entraram na minha casa, na casa da simplicidade. E eu pensei assim, Jesus entra em qualquer lugar. Entra em qualquer lugar, não importa de quem seja a casa, não importa os pecados que estão dentro da casa, ele vai entrar também na sua casa. Ele quer estar na tua casa, porque o papel dele é entrar em contato com a imperfeição. Porque se fosse para ele entrar em casa de pessoas perfeitas, provavelmente nem na minha ele entraria e nem de ninguém de nós que estamos aqui, porque nós somos a pura imperfeição. Mas não, ele quer entrar na nossa casa do jeito que nós somos, do jeito que nós estamos. Olhe para a tua esposa agora, olhe para o teu esposo, olhe nos olhos dele, diga para ele, diga para ela, ele vai entrar na nossa casa. E aqui não vai entrar vírus nenhum, porque aqui vai ser o templo de Deus, e nem o mal vai entrar nessa casa. Nada vai entrar nessa casa.
Olhe para ela, olhe para ele e diga: aqui mora Jesus. Mesmo os pecados graves que nós temos, quando isso tudo terminar, nós vamos sair daqui, vamos nos confessar, porque aqui é a casa que mora Deus. O pão que nós partilhamos aqui é o pão que Jesus partilhou na casa de Mateus. E ele continua fazendo um alerta para nós, e que eu quero fazer alerta para vocês agora que são casais. Jesus não procura a perfeição. Ele não procurou a perfeição. Agora, tome cuidado, porque pode ser que você, esposo, está olhando para sua esposa e procurando nela a perfeição. Pode ser que você, pai e mãe, estejam olhando para os teus filhos e estão querendo achar neles a perfeição. Pode ser que vocês estão olhando para os seus amigos e querendo achar a perfeição. Pode ser que você está olhando para a sua comunidade e querendo achar a perfeição na sua comunidade. E para a sociedade. Quantas pessoas estão olhando para a sociedade nessa época, acusando a sociedade, né? Eu vejo até palavrões às vezes. Por quê? Porque querem a perfeição. Eu pergunto para você, pai, pergunto para você, mãe, quando você olha para a tua família, o que você enxerga? Jesus não olhou para a família de Mateus procurando a perfeição. Não era isso que ele queria. Ele não queria a perfeição. Ele veio para quem é pecador. Ele veio para aquele que tem necessidade. Sabe por que muitos casamentos estão sendo destruídos? Muitos matrimônios destruídos? Porque nós estamos olhando para a perfeição do matrimônio. E não existe essa perfeição. Ela não existe. Mas a minha mulher, ela é assim. Que bom! Olhe para o lado bom dela. Meu esposo é assado. Olhe para o lado bom dele. Nossa, gente, esses meus filhos acabam comigo. Olhe para o lado bom dos teus filhos. Eu sei que vocês têm filhos maravilhosos, assim como eu tenho. Eles têm problema? Tem. Todos têm. Mas eles têm coisas maravilhosas. Eles são frutos da graça e da ação de Deus nas nossas vidas, da nossa junção, da nossa união, que fez nascer as nossas famílias. Vamos treinar como Jesus, a sentar-se à mesa e não ficar olhando tanto o lado ruim. Olhe para o lado bom. Será que nesses dias você não sentou na mesa e não ficou resmungando? Menino, come com a boca fechada. Não é assim que pega o garfo, tá? Que lado que você está olhando? Ou por que você não olhou para ele e diz assim: que maravilhoso ter você sentado à mesa comigo, meu filho. Que maravilhoso ter você sentado à mesa comigo, minha esposa. Por que você não olhou para o teu esposo e não disse: como Deus é bom em nos permitir estarmos aqui nesse momento e você não estar trabalhando, mas nós podemos estar desfrutando o momento de um olhar para o outro e percebemos o quanto nós nos amamos e termos Jesus aqui dentro de nós. Esposo, esposa, não olhe só para o lado das relações difíceis que vocês têm. Olhe para o lado bom. Relação difícil todos nós temos. Olha só o olhar de Jesus. Se nós estivéssemos no lugar de Jesus e fôssemos olhar para essa pessoa, Mateus, cobrador de impostos, sentado numa esquina, só recebendo dinheiro, o que é que nós iríamos enxergar nele? Agora, vocês já perceberam o que Jesus enxergou? Jesus olhou para o cobrador de impostos e enxergou nele: aí está um escritor. Aí está um homem que vai escrever a minha história para as pessoas poderem olhar para toda a eternidade. Já se passaram mais de 2000 anos e Jesus soube olhar para esse homem e descobrir nele a riqueza, o ser maravilhoso que estava ali. Ele não enxergou os pecados de Mateus. Ele enxergou a riqueza desse homem. Ele enxergou ali um escritor. Ele enxergou ali um ser que podia ser útil e transformar a humanidade. Como que você está olhando para a tua esposa? Você está olhando para ela como uma mulher maravilhosa que pode transformar a humanidade?
Você, esposa, como está olhando para o teu esposo? Você está olhando com o olhar de Jesus? Ou você está olhando com um olhar crítico? Olha o que Deus me deu. Olha o que virou. Não tem nem cabelo mais. O outro está gordo, o outro está assim, o outro está assado. E aí nós focamos no lado ruim da vida da pessoa. Quando nós focamos no lado ruim da vida da pessoa, só poderá vir de lá coisas ruins. Não poderá vir de lá coisa boa, porque nós estamos focando naquilo que é ruim. Então é um desafio que nós temos, tá? Se você está exigindo do outro que ele satisfaça as suas necessidades, você não vai ser feliz. Porque ninguém pode satisfazer as nossas necessidades. Só Jesus tem essa capacidade de satisfazer as nossas necessidades. Só Jesus pode satisfazer as dificuldades que nós enfrentamos. Então, duas visitas hoje. Uma, Jesus vem nos visitar e traz para nós o Espírito Santo. Nos deixa cheios do Espírito Santo. Convide ele para entrar na sua casa. Já já nós vamos orar em família. Segunda, Jesus visita a família de Mateus. E ali ele nos ensina: sente-se à mesa, coma o pão em família, coloque os teus amigos com você, lembre-se deles. Sente-se, nem que seja com pecadores. E aí ele nos ensina a olhar para as pessoas. Ele olhou para Mateus e enxergou um escritor. Quando você tem olhado para os teus filhos, você tem enxergado o quê? O que você enxerga neles? Você tem enxergado filhos maravilhosos que vão ser luz de Deus para a humanidade? Ou você tem olhado e se perguntado: onde foi que eu errei? O que foi que eu fiz de errado? Mude a tua forma de olhar. Mude o jeito de olhar. Olhe para tua esposa e veja o lado bom que ela tem. Olhe para os teus filhos e veja aquilo que eles têm de bom. Pare de olhar para aquilo que é ruim. Quem sabe você está olhando para algum deles aí agora, está agora com o olhar de Jesus. E no olhar de Jesus, você deve estar olhando e dizendo assim: aqui tem uma menina maravilhosa, que vai ser luz para a humanidade. Aqui eu tenho um menino maravilhoso, que vai ser luz para a humanidade. Eu tenho um esposo maravilhoso, e eu vou aprender a enxergar aquilo que ele tem de bom. Mesmo que ele me dê o trabalho, mesmo que eu já sofri com ele, mas eu vou olhar para ele, para aquilo que ele tem de bom. Um dia uma pessoa me perguntou assim: até quando eu devo rezar pelo meu esposo? E eu disse para ela assim: não tenho a resposta para te dar agora, eu preciso pensar. E aí eu fui pensar e comecei a rezar, e Deus falou assim no meu coração: sabe quando até ela deve rezar? Eu falei: não sei, pai. Até vencer. Até vencer. Então, esposo, reze pela tua esposa até vencer. Esposa, reze pelo teu esposo até vencer. Não desanime no meio do caminho. Saiba que Jesus vai entrar na sua casa e vai levar o Espírito Santo. E olhe para os teus filhos e para a tua família e veja o que eles têm de bom. O mundo já aponta coisas ruins demais. Jesus olhou para Mateus e viu nele um escritor, não viu nele um ladrão. E quantas vezes nós olhamos e vemos somente aquilo que é ruim? Então eu quero fazer agora um desafio para vocês. Se você está aí com a sua família, o seu esposo, a sua esposa, se você está com os filhos, vamos nos reunir agora. Fique de pé, segure nas mãos deles e vai olhando nos olhos deles. Não diga nada, só diga assim no teu coração: eu amo vocês. E fala para Jesus: me ensina a olhar para eles e ver o que eles têm de bom.
e ver o que eles têm de maravilhoso. Me ensina a olhar para eles assim. Me ensina a olhar para minha esposa e ver o que ela tem de bom. Me ensina a olhar para o meu esposo e ver o que ele tem de bom. Me ensina a olhar para os meus filhos. Me ensina a olhar para a comunidade onde eu vivo e ver o que eles têm de bom. Me ensina a olhar para o povo da minha cidade e ver o que eles têm de bom. Me ensina, ó Espírito Santo, a ter um olhar de Jesus. Me ensina amanhã, Espírito Santo, lá no meu trabalho, a ter um olhar de Jesus, a enxergar além do aspecto físico, a enxergar profundo e ver aquilo de maravilhoso que as pessoas têm nas suas vidas. Tudo isso nós te pedimos, ó Pai, no nome de Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe e derrame sobre nós todas as suas graças e bênçãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Na terça-feira, nós vamos continuar e vamos fazer uma trajetória de mais 2 famílias que Jesus visitou. Nós vamos começar com a família de Marta e Maria. E aí nós vamos nos aprofundar nessa visita e nesse contato. O que aconteceu na essência da visita de Jesus entre Marta e Maria? Que Deus os abençoe imensamente e mude o olhar de cada um de vocês. Olhe para as pessoas que vocês amam e enxerguem nelas o que elas têm de maravilhoso. Assim como Jesus nos ensina a olhar. Ele é o mestre, ele é o criador. E é ele que nos diz como olhar. Eu daqui quero olhar para vocês e ter a certeza de que vocês amanhã vão ser luz no mundo e luz para as pessoas que estão aí. Que Jesus nos abençoe imensamente. Fiquem todos com Deus e nós nos vemos na terça-feira à noite.